Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos dar início ao Midrash da Parashá Nitzavim. Moshe consola Bnei Israel. Na última Parashá, Moshe advertiu os judeus sobre os 98 diferentes e terríveis castigos que eles receberiam se pecassem. A nação estremeceu de pavor. Como sobreviveremos a sofrimentos assim tão terríveis? Pensou Bnei Israel. É muito difícil evitar o pecado. Estamos com medo de que iremos todos morrer. Moshe viu o pânico estampado em todos os rostos. Assim, logo que ele terminou de falar sobre os castigos, ele começou a confortar os judeus. Não tenham medo. Hashem planejou todas estas punições para o bem de vocês. Elas expiarão os seus pecados. Como resultado, a nação judaica sobreviverá neste mundo e no Olam Rabá. As outras nações sofrerão menos que vocês neste mundo, mas serão destruídas por causa de sua perversidade. Somente sua nação sobreviverá. Às vezes, um dia começa escuro e nublado. Então, o sol irrompe por entre as nuvens com calor e luz. Da mesma forma, suas vidas podem, por vezes, parecer difíceis, mas vocês sempre podem aguardar pela felicidade eterna no Olam Rabá. O novo trato de Bnei Israel era o 7º dia de Adar de 2488, o dia da morte de Moshe. Moshe anunciou a Bnei Israel: hoje eu providenciarei um pacto entre vocês e Hashem. Vocês devem jurar que serão seu povo para sempre. Quando vocês jurarem, isto incluirá todas as futuras gerações. Como Bnei Israel já tinha aceitado a Torá no Har Sinai, por que Moshe quis fazer outro pacto com eles? Há várias respostas. Primeiro, a maioria dos judeus que estavam entrando em Eretz Israel não estava no Har Sinai. Eles eram filhos daqueles que receberam a Torá no Har Sinai. Moshe quis que esta nova geração também prometesse que guardaria a Torá. Segundo, Bnei Israel quebrou a promessa feita no Har Sinai quando construíram o bezerro de ouro. Assim, Moshe pediu uma nova promessa. Terceiro, Moshe acrescentou mais um ponto a este trato. Ele disse a Bnei Israel: até agora Hashem puniu cada um judeu por seus próprios pecados. De agora em diante, cada um será responsável pelos erros de seu irmão judeu. Se você vir uma pessoa pecando e você tiver como impedi-la, mas não fizer nada, você será punido pelo pecado dela também. Os judeus imediatamente aceitaram e se responsabilizaram uns pelos outros, mas Hashem esperou até eles atravessarem o rio Jordão antes de punir todo Bnei Israel uns pelos pecados dos outros. Leia a história seguinte para aprender como somos responsáveis pelas averot de nossos irmãos judeus. Uma história do livro de Yehoshua, o roubo de Aham. Bnei Israel se preparava para a batalha contra Jericó, a primeira cidade que eles conquistariam em Eretz Canaã. Yehoshua anunciou: nosso Beit Din decretou que se Deus entregar esta cidade em nossas mãos, ninguém poderá pegar nada para si. Tudo que conquistarmos pertencerá a Hashem. Assim como a primeira parte da massa é separada, halá, para ser dada a Hashem, e a primeira safra da colheita é separada, terumá, também o despojo da primeira conquista de Eretz Israel será sagrada para Hashem. Bnei Israel conquistou Jericó e destruiu seu povo. Os soldados trouxeram todos os espólios para Yehoshua. Havia um homem do Shevet de Yehudá, cujo nome era Aham. Ele viu belos objetos entre os despojos e os queria para si. Com a ajuda de sua esposa e de seus filhos mais velhos, ele escondeu os objetos debaixo de sua tenda. Hashem ficou bravo com todo Bnei Israel. Eles deveriam ter cuidado melhor uns dos outros para evitar que tal coisa acontecesse. Quando Bnei Israel lutou na cidade seguinte, Ai, eles perderam a guerra. Tiveram que fugir e 36 judeus morreram. Yehoshua rasgou suas roupas e rezou para Hashem: pobre de nós, Hashem. Ele lamentou: o Senhor nos fez atravessar o rio Jordão para cairmos nas mãos dos Emorima? Eles nos destruírem? Então zombarão. Nossos deuses derrotaram o Deus dos judeus. Hashem respondeu:
Bnei Israel pecou. Eles não impediram que uma pessoa entre eles pegasse o espólio de Jericó. Bnei Israel devem corrigir este pecado antes de poderem ser vitoriosos sobre seus inimigos. Amanhã, reúna a nação e castigue o pecador. No dia seguinte, Yehoshua reuniu todos os judeus em frente a eles estava Elazar, o Cohen Gadol, usando o Roshen, peitoral, com suas 12 belas e coloridas pedras. Cada pedra tinha o nome de uma tribo nela. Hashem deu a Yehoshua um sinal. A pedra do chevette, a qual pertencia ao pecador, ficaria escura. Yehoshua olhou para o Roshen. A pedra preciosa do chevette de Yehudá escureceu. Agora, quem do chevette Yehudá era o culpado? Yehoshua decidiu fazer um sorteio para descobrir. Ahan ficou com muito medo. E se sair meu nome? Quão envergonhado eu ficarei, ele pensou. Hashem fez realmente com que saísse o nome de Ahan. Ahan decidiu negar seu pecado. Ele fez uma cara de zombaria. Como você pode dizer que eu agi errado, Yehoshua? Tudo porque você pegou um pedaço de papel com meu nome nele? Foi só uma questão de acaso. O nome de alguém tinha que sair. Isto não prova nada. Você está errado, Ahan, respondeu Yehoshua. Sorteio não é acaso. Hashem fez com que acontecesse desta maneira. Honre Hashem e admite sua culpa. Enquanto isso, a tribo de Yehudá ficou muito agitada. Um homem de seu chevette fora acusado de roubo. Os homens da tribo de Yehudá estavam prontos para lutar. Eles defenderiam sua honra. Ahan viu que os membros da tribo de Yehudá, furiosos, atacariam outros judeus. Deveria eu ser culpado por derramamento de sangue também? Ele pensou. Não tenho escolha senão admitir a verdade. De repente ele gritou, ouçam todos. É verdade que eu roubei coisas do despojo. Ainda na época de Moshe eu roubei depois de diversas guerras. Eu lutei contra Midian, e enquanto outros soldados entregaram todo o espólio para Moshe, eu peguei alguns objetos para mim. Entre as pilhagens de Jericó, vi um belo casaco, 200 peças de prata e uma barra de ouro, dos quais gostei muito. Escondi tudo isso sob minha tenda. Rapidamente, Yehoshua enviou mensageiros para buscar estes objetos. Ele ficou com medo que os membros da família de Ahan, envergonhados, os escondessem em outro lugar. Ahan foi punido com a morte, mas Yehoshua lhe disse, como você admitiu seu pecado, você terá uma porção no Olam Rabá. Depois disso, Bnei Israel foram bem-sucedidos na conquista da cidade de Ai. Por que Bnei Israel não foram punidos pelos roubos de Ahan na época de Moshe? A resposta é que naquela época eles ainda não eram responsáveis uns pelos pecados dos outros. Eles assumiram esta responsabilidade pela primeira vez no final da vida de Moshe. Da história de Ahan, nós aprendemos que um judeu não deve se sentir satisfeito consigo mesmo porque ele é um tzadik e cumpre a Torá. Isto não é suficiente. Se ele puder também, deve evitar que seus irmãos judeus façam averot. Do contrário, será punido pelas averot deles também. Um judeu não pode acreditar em ídolos. Todos Bnei Israel concordaram com o novo trato. Moshe os advertiu. Talvez haja alguém entre vocês que aceite a Torá somente com seus lábios. Em seu coração ele pensa, eu realmente acredito nos deuses do Egito, ou eu acredito nos deuses que os Amonim, Moavim e Midianim adoram. Mas tenho certeza de que as maldições de Hashem não recairão sobre mim porque eu não fiz nada de errado. Pensamentos não contam. Saibam que Hashem ficará muito bravo com esta pessoa. Ele não a perdoará. Pensamentos sobre idolatria são uma verá. E em várias gerações futuras estes pensamentos se transformarão em atos perversos. Então, quando Bnei Israel servir a ídolos, Hashem fará com que a terra de Eretz Israel fique queimada com piche e sal, assim como ele fez com a terra de Sedom e com as perversas cidades à sua volta. A profecia de Moshe se realizou. Yarovam e outros reis maus colocaram ídolos em Eretz Israel. Como castigo, a terra de Eretz Israel ficou queimada e seca por 7 anos. Nada cresceu em Eretz Israel.
Vocês serão exilados entre as nações estrangeiras. Elas perguntarão, por que Hashem foi tão severo com a nação judaica? Nós servimos a ídolos também e nossa terra é produtiva. Vocês deverão responder, porque os judeus romperam o trato que Hashem fez com eles e eles serviram a deuses estranhos. Bnei Israel ficaram com medo depois de ouvir estes discursos. Moshe, eles protestaram, talvez haja alguém entre nós que esteja pensando em servir a ídolos. Como poderemos saber? Seremos todos punidos por caso alguém entre nós acredite em idolatria em seu coração? Não, assegurou Moshe, vocês não serão responsáveis pelos pensamentos ou atos secretos de outro judeu. Hashem punirá esta pessoa. Vocês somente serão culpados se virem alguém pecando e puderem tê-lo interrompido, mas não fizerem. Hashem reunirá Bnei Israel. Moshe prometeu, se vocês pecarem, a maldição do exílio se realizará. No entanto, Hashem não ficará bravo com vocês para sempre. Quando vocês estiverem entre as nações estranhas, vocês farão techuvá e escutarão a voz de Hashem. A Torá prediz que Bnei Israel com certeza farão techuvá. Talvez eles retornem a Hashem por livre vontade. Se não, Haz Veshalom, Hashem os forçaria a fazer techuvá trazendo sofrimento sobre eles. Quando vocês fizerem techuvá de todo o coração, Hashem acabará com sua servidão. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá dentre todas as nações pelas quais ele os dispersou. Ele levará vocês de volta a Eretz Israel, a terra de seus antepassados, para que possam herdá-la, além das 7 nações que vocês conquistarão na época de Yehoshua. Vocês dominarão ainda mais 3. Então, possuirão a terra das 10 nações, como Hashem prometeu a Abraão. Nossos sábios nos contam. Hashem retornará da Galut, exílio. A Torá não diz, Hashem trará seus cativos da Galut. As palavras do Passuk são, Hashem também retornará com seus cativos. Daí aprendemos que a Shekhinah também será, por assim dizer, redimida. Depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, o general babilônio Nebuzaradan levou Bnei Israel acorrentado para Bavel. O profeta Irmiyahu acompanhou os cativos em sua jornada. Ele andou livremente, pois o rei babilônio dera ordens estritas de que o navio não deveria ser machucado. O coração de Irmiyahu estava pesado. Ele ansiava por compartilhar da dor e miséria de seu povo. Ao ver um grupo de jovens homens caminhando com correntes no pescoço, ele abaixou sua cabeça e a encaixou nas correntes, juntando-se a eles. Mas o general Nebuzaradan o libertou. Irmiyahu notou então um grupo de velhos cujos pés e mãos estavam amarrados. Ele se juntou ao grupo amarrando as cordas em torno de si. Novamente, o general o forçou a soltar as cordas. Eu não entendo você, o general disse a Irmiyahu. Você não disse por muito tempo que isto aconteceria e agora está triste com isso? É melhor você parar de tentar se machucar. Sou responsável pelo seu bem-estar. O rei ordenou que eu o protegesse. Triste, Irmiyahu caminhou ao lado de seus irmãos, mas Hashem tinha outros planos para ele. Ele disse a Irmiyahu, se você for com os judeus para Bavel, eu ficarei com os poucos que restaram em Eretz Israel. Se você ficar em Eretz Israel, eu irei com os cativos. Irmiyahu respondeu, que benefício trarei àqueles pobres prisioneiros? Que o Criador os acompanhe. Ele com certeza os ajudará. Irmiyahu retornou para se juntar ao pequeno grupo que ficou em Eretz Israel. A Shekhinah está com os judeus em cada galut, exílio. Quando eles estão sofrendo, Hashem também está, por assim dizer, sofrendo. E quando a redenção chegar, Hashem, por assim dizer, também será redimido. Quando vocês retornarem a Hashem com todo o coração e com toda a alma, Hashem transferirá as maldições aos seus inimigos, e vocês, Bnei Israel, serão abençoados com sucesso em tudo que fizerem. Hashem se alegrará com vocês, assim como ele se alegrou com seus antepassados.
aguardando a redenção. A Torá promete claramente que Hashem nos redimirá das nações, mas nós não sabemos quando isto acontecerá. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!